Em 8 horas 30 minutos em Campos, estamos de volta com o Folha no Ar, último bloco do programa, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, inclusive com acupuntura, com fisioterapia, com tudo que você precisa. Proteus. E eu volto neste programa, onde recebemos aqui o Roberto Landes, procurador-geral do município de Campos. Volto com você, Aloysio. Eu vou abrir esse bloco, Roberto, com uma outra pergunta lá do grupo. Você deve ter visto também. Você participa do grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões. Sim, sim. A Silvana Venâncio, de Bom Jesus, Tabapuana, jornalista, colega do Pafica, um beijo se estiver ouvindo aí, Silvana. Ela faz uma pergunta e uma afirmação. Pergunta primeiro, depois a afirmação. Procurador, como será esse acordo com a Caixa Econômica Federal? Porque, na verdade, essa venda do futuro foi um desastre. Aloysio, começando pela segunda pergunta dela, eu digo a você que não foi um desastre, não. Era uma situação que acabou sendo necessária daquela época. Para você ter ideia, eu estou aqui com um documento que foi juntado pela Secretaria de Fazenda no ano de 2020, num desses processos lá da sessão, e que ela informa que é a receita corrente líquida nos anos de 2012 até 2019. Então, veja bem, em 2014, a receita corrente líquida do município foi de 2 bilhões 458 milhões, ou seja, quase 2 bilhões e meio. No ano de 2015, 1 bilhão 824. Nós estamos falando aí de uma perda de 600 milhões de 2014 para 2015. Em 2016, nós tivemos uma receita corrente líquida de 1 bilhão 547, ou seja, menos 300 milhões em relação ao ano de 2015. Então, quando você compara a receita corrente líquida de 2014, no importe de 2.500, 2 bilhões e meio de reais, com a de 2016, 1 bilhão e meio, nós estamos falando de 1 bilhão a menos no orçamento municipal. E assim, a coisa pública, ela funciona muito parecida com a casa da gente. Como que funciona na casa do nosso orçamento doméstico? Você ganha lá 10 mil reais, você passa a ganhar, 7 mil reais, você se ajusta na hora. Você, se tiver um empregado na sua casa, alguém que te ajuda, você vai dispensar, você vai cortar o plano de saúde de alguém e você vai cancelar a TV a cabo, você vai diminuir a despesa de gasolina, ou seja, você vai se adaptar àquele orçamento, né? A coisa pública é um pouco diferente, porque a coisa pública ela é mais amarrada. Imagina que é um transatlântico que você precisa parar e que você começa a frear com quilômetros de distância. Então, assim, daí a dificuldade das providências rápidas serem tomadas na coisa pública. Então, assim, uma queda de 1 bilhão num orçamento de 2 bilhões e meio em 2 anos é uma coisa assim, abrupta demais. Então, naquele momento, foi um movimento que foi necessário de ser feito sob pena de colapsar a cidade, né? Imagina 1 bilhão e meio a menos no orçamento, consequência lógica, atraso de salário, paralisação de prestação de serviço público. Então, assim, foi a medida que se tomou naquela época, obviamente acompanhada de outros, como redução de folha, por exemplo. Em 2014, o gasto com o pessoal foi de 950 milhões. Em 2015, economizou 150, foi para 809, o que se repetiu em 2016. Então, assim, além da redução de despesa com o pessoal e de outras medidas de corte, aquilo não foi suficiente para poder amortecer essa queda de mais de 1 bilhão de reais em 2 anos. E aí, respondendo a segunda pergunta dela, de como que será esse acordo, a gente não tem ainda, Aloysio, alguma coisa concreta em relação a isso. Quais foram as providências que nós adotamos? Tão logo a gente tomou conhecimento disso, o prefeito foi imediatamente cientificado, e aí, por ordem dele, a gente abriu o canal de comunicação com a Caixa Econômica, né? Nós temos aqui o Toninho, que é o gerente de relação de poder público aqui da região. Então, a gente imediatamente fez contato com ele, nos reunimos agora na segunda-feira para fazer aquele primeiro contato, né? Colocar o problema à mesa e entender ali quais são os fluxos e tal. Ao mesmo tempo, o prefeito conseguiu essa agenda lá em Brasília, que teve esse encontro ontem lá, né? Então, ali se discutiu muito superficialmente o problema, né? Pôs-se a questão à mesa, e a partir dali o assunto vai sendo encaminhado, as propostas vão começar a aparecer, mas esse primeiro encontro foi só mesmo para a gente estreitar aqueles laços, deixar claro que é um problema incomum, né? A Caixa querer exigir hoje
nos moldes que ela afirma ser o correto, que está no contrato, é uma dívida impagável para o município e irrecebível para ela, porque é um valor monstruoso. Então, assim, a partir desse primeiro encontro, a gente já tem uma reunião marcada agora amanhã, mas já uma reunião mais de área técnica. E, assim, eu estou muito esperançoso. O que eu senti da Caixa, pelo menos no encontro que eu tive aqui, é uma total boa vontade. A Caixa Econômica é uma parceira do município em outras situações, é um parceiro já de longa data. Então, assim, a gente espera que o bom senso, a razoabilidade impere e aí a gente consiga um resultado que seja execuível, né? A gente cumpra as obrigações conforme tem que ser cumpridas, mas de uma forma também que a gente consiga executar, não estrangular a coisa pública. Fazer algumas ponderações sobre sua resposta. Fato, 2014 foi o último ano das vacas gordas dos royalties, né, que acho que começaram no final do governo Arnaldo, perpassaram todo o governo Mocaibe, primeiro o governo Rosinha, e foi até metade do segundo governo. O que houve ali? Queda abrupta do preço do barril do petróleo, abrupta, mais de $100, passou a menos 50. E aí são essas coisas, né? Agora, guerra no Afeganistão, por exemplo, a Talibã retomou o Afeganistão. O Afeganistão não produz uma gota de petróleo, mas vários oleodutos passam pelo Afeganistão. Se os talibãs fecharem um oleoduto desse, por exemplo... Dispara o preço do petróleo. Dispara o preço do petróleo. Então tem uma commodity fixada por dólar, né? E ali foi uma queda abrupta mesmo. E o reflexo veio rápido. Em dezembro, foi cortado o plano do servidor, por exemplo. Nessa redução que você se referiu aí. Sim. Mas deixa eu fazer uma pergunta assim, ao avesso. É lógico, 1 bilhão a menos é óbvio, né? Você tem que tomar providências. Mas se quando recebi 1 bilhão a mais, talvez obras como o CEPOP, a reforma muito criticada do Valão, o CEPOP foram 100 milhões. O próprio Morar Feliz, que embora, logicamente, uma demanda habitacional, como sempre mas foi R$1 bilhão se colocar todas as licitações. Isso não teria sido desnecessário? Que se você tivesse feito economia quando recebia muito, no momento que parou de receber, isso não poderia ser desnecessário? Aloysio, talvez pudesse parecer desnecessário se a gente tivesse assim, alguma visualização de que aquele cenário à frente poderia acontecer. Na verdade, sim, foi uma queda muito abrupta que não estava no radar, né, da nossa pasta que cuidava disso aqui. Eu acho que de nenhum dos municípios aqui que recebem recurso do royalties. Então, assim, como a gente vinha já num padrão, num comportamento de receita que se repetia já há alguns anos, não se esperava que no horizonte tão curto, né, essa queda ocorresse de uma forma tão abrupta. Então, assim, talvez hoje possa parecer que aquilo que foi feito lá foi desnecessário, não se poupou. Mas, por outro lado, com o orçamento que se tinha à época, eram obras, eram programas que tinham espaço para ser feito dentro do orçamento, né? Então, é o que eu estou te falando, tudo passa muito pela previsibilidade. Não se previa, não se conseguiu prever que teríamos uma queda tão grande num período tão curto de tempo, né? E é o que você falou, como é uma commodity que está atrelada a dólar, a uma série de variáveis, e como o nosso orçamento acaba sendo muito dependente, né? Conforme eu falei, hoje a gente cerca de 20% a 25% da receita do município que é royalties. Então, qualquer queda que tem nisso te impacta muito no orçamento. Então, penso que é o que aconteceu naquela época. Eram obras que, com o orçamento que já vinha se repetindo há alguns anos, tinha espaço para ser feito, mas que com a queda abrupta acabou pegando todo mundo de surpresa, como pegou Campos, como outros municípios aqui, São João da Barra, Quissamã, enfim. O próprio Estado do Rio, né? O próprio Estado do Rio, exatamente. E só para lembrar, quando você falou pela primeira vez, a gente tem conversado há algum tempo por conta desse acordo com a Caixa, que é necessário. E era aquela relação repórter-fonte, você falou do Toninho também. Peraí, Toninho, quem é o Toninho? Toninho, grande amigo, querido. José Antônio Barros, superintendente executivo da Caixa no Norte Fluminense, né? Você está tabelando aí para tentar... Toninho,
Toninho é nosso amigo, a gente acaba trazendo essa intimidade aqui para o público, mas é um cara assim, extremamente competente, solícito, é um cara com espírito público muito latente também. Então, assim, todo início de conversa acaba passando por ele aqui. Então, mandar um abraço para ele aí, que ele também está imbuído nessa solução aí, que eu tenho muita esperança de que a gente vai conseguir uma solução que seja boa para os dois, né? Roberto, você e Valdemir conversaram da reunião para cá? Não. Ontem eu falei muito rapidamente com ele e assim algumas questões urgentes que eu precisava passar para ele, mas a gente não conseguiu entrar no assunto da reunião. A gente deve se falar hoje com um pouco mais de calma. Do que você viu noticiado e tal, eu noticiei, as pessoas noticiaram, qual a sua impressão da reunião ontem com a vice-presidente da Caixa? Luiz, eu saí com uma expectativa boa, né? E eu acho, assim, a juíza, quando deu essa decisão no processo, ela foi muito sábia, porque é uma questão complexa, né? Do mesmo modo que o município tem os seus argumentos, a Caixa também tem. Então, é um processo extremamente complexo. Para você ter ideia, são 3 processos que foram reunidos, com mais um monte de recurso que cada processo teve, quase 10 processos reunidos. Então, assim, é uma questão complexa. E eu acho que ela entendeu o impacto que teria para o município e para a Caixa também, né? Então eu acho que a solução do consenso ela foi muito sábia quando ela optou por esse caminho. E assim, na verdade, o próprio Código de Processo Civil atual, ele privilegia muito a solução consensual, a autocomposição, a busca, a própria solução trazida pelas partes, foi isso que ela prestigiou. Então, primeiro isso, acho que ela foi muito sábia. E segundo, eu saí com uma expectativa boa, porque me parece que a Caixa tem ciência da gravidade dessa situação e ela tem ciência também que é um crédito irrecebível, porque se aquilo que ela cobra tiver que ser pago de uma vez só, a gente fecha a cidade e vai ter que entregar a chave para ela, não vai ter outro jeito, né? Então, eu saí com uma expectativa muito boa e eu acho que essas próximas reuniões vão ser as reuniões que realmente onde as propostas vão começar a serem apresentadas, discutidas, e eu estou com muito boa expectativa. Me pareceu ter muito boa vontade por parte da Caixa em solucionar, e da nossa parte, obviamente, que também tem. Então, sai bem esperançoso. A gente fez uma matéria, publicamos no sábado sobre a questão, antes da reunião, por óbvio, né? Eu já tinha ouvido Vladimir, né, desde que saiu a decisão da juíza, mandando o acordo. Concordo com você, como leigo, concordo. A visão de um leigo, né? Mas ela foi muito sábia, foi salomônica, né? Sim. A questão pode ser... Me espanta, Roberto, como as pessoas não têm dimensão do problema, de maneira geral. Você tenta fazer matéria para conscientizar. Sim. E as pessoas não têm, é engraçado, não tem. Mas ouvimos Vladimir, tínhamos ouvido, ouvimos você, ouvimos Fábio Ribeiro, presidente da Câmara, né? Ouvimos Rafael Diniz, ex-prefeito, advogado, José Paz Neto, o seu antecessor no cargo, como procurador. Sim. Bruno Azevedo Gomes, procurador da Câmara. Marcão Gomes, ex-presidente da Câmara. Robson Marcel Júnior, que, repito, fez a tese vencedora lá em 2017, para limitar em 10%. São Paulo Grande, advogado do Grupo Folha, Kleber Tinoco, advogado da UENF, e Tiago Abud, defensor público. E Tiago colocou, foi o último aqui na ordenação, que não tem jeito, a dívida foi feita, o dinheiro foi usado, né? Sim. E que teria que ser pago, isso é uma ciência exata, né? Sim. Definir como. E que ele via duas possibilidades, a prolongar o número de prestações ou aumentar o valor das prestações. Me parece que o primeiro caso foi o apontado na reunião de ontem, né? O alongar o valor das prestações, né? Não, o prolongar o número, né? Prolongar o número, perdão. Que me parece, Aloysio, ser a mais adequada para o momento, né? Porque, assim, a gente, pela dificuldade que passa, o momento de pandemia ainda está aí, isso, obviamente, acaba gerando uma diminuição na atividade econômica. Se gera uma diminuição na atividade econômica, gera diminuição da nossa arrecadação, aliada aos gastos de Covid que estão aí e isso é indiscutível. Então, assim, para que se caiba nesse momento, eu acho que parece ser, a princípio, a melhor solução. O que a gente vê, assim, eu como técnico da área,
eu vejo o seguinte: existe um contrato com obrigações ali, né, que precisam ser cumpridas, mas, por outro lado, a gente vê que determinadas situações acabaram mexendo com as bases econômicas do contrato, né? Então, sempre que acontece uma alteração na base econômica do contrato, isso aí é ciência do direito civil, há um comando, há um princípio que permite a revisão daquilo ali. Agora, se vai ser revisto, se não vai revisto, isso acaba passando pelo mérito da decisão judicial, né? E a decisão judicial, enfim, a gente pode ser favorável como pode ser contrário. Então, repetindo, penso que é o melhor caminho esse da discussão, do diálogo, da tentativa de acordo, para evitar que a gente possa ter uma decisão futura que seja, às vezes acaba sendo bom para um, ruim demais para o outro, mas ruim demais a ponto daquele benefício do que foi favorecido com a decisão também não existir porque não consegue receber, enfim. É a via do diálogo, mas me parece que alongar as prestações agora seria, no prazo das prestações, seria a mais adequada para o momento que a gente está passando. Logicamente que ressalto de novo, eu sou leigo, mas assim, dessas 11 pessoas que eu citei, 2 não são operadores de direito, são o Vladimir e o Fábio Ribeiro. Todos os demais são. Mesmo o Rafael e o Marcão são advogados, né? Sim. O Fábio também é. Fábio é advogado? Fábio é advogado. Ah, perdão, não sabia. Então são 10 e 11, né? São 10 e 11, melhor ainda. O fato é que a expectativa de vocês, eu acho que não teve exceção, é de que se tocar pro pau no judiciário, a Caixa leva. Ô Luiz, tem grande possibilidade, mas em que o município se apega? Primeiro, nessa questão da alteração da base econômica do contrato. Por quê? Porque quando a operação foi feita lá atrás, existia uma expectativa, inclusive de produção do petróleo, existia uma expectativa de preço do petróleo. As próprias taxas de juros naquela época, 2015, 14, Selic estava batendo, se não me engano, 14, 15%, acho que chegou a 14,5%. Então a Selic hoje está a 2,75%. Então você vê que a própria conjuntura econômica, ela hoje está diferente, né? Aliada à questão da pandemia. Então, assim, como houve uma alteração, todo um contexto, nós temos primeiro, né, as bases econômicas do contrato que acabaram sendo atingidas por conta da alteração do contexto econômico, e nós temos também a questão da resolução 2 do Senado, que fala do percentual de 10%. Então é aonde a gente se apega. Aí você fala assim, mas por que então que o contrato foi feito lá atrás, prevendo um valor maior que o percentual de 10%? Exatamente pela expectativa de produção de que se tinha lá naquela época. Então a determinada quantidade de barris que foi estipulada lá, se previa, tinha expectativa de que a produção aumentaria e com isso ficaria dentro daquele limite de 10%. Só que o que aconteceu foi um movimento inverso, né? A produção caiu, aliado também à questão de cotação do dólar, cotação do próprio preço do barril do petróleo, e isso acabou alterando demais essa proporção, mas que tem como base a resolução 2 do Senado, que limita 10% do valor que se recebe de royalties e participação especial. Então, assim, é uma briga dividida, né? A Caixa tem argumentos fortes, o contrato, os contratos precisam ser cumpridos, isso é o princípio do pacta sunt servanda do direito civil, mas, por outro lado, existem esses outros princípios que também militam em favor do município, né? E, assim, no direito não é uma ciência exata, né? E não existe princípio que se sobrepõe, né? Os princípios, eles são ponderados. Então, assim, até o direito à vida, às vezes, pode ser que ele seja submetido a outro determinado princípio. Então, assim, é uma decisão que pode ser boa para a gente, como pode ser muito ruim também, do mesmo modo que é para a Caixa. Então, repetindo, é a via do acordo que acaba sendo a mais adequada para todo esse risco que envolve esse processo. Mas sabe qual é a diferença básica entre a Caixa ganhar ou vencer e Campos ganhar ou vencer? Para a Caixa, mais uma. Para Campos não tem mais nenhuma depois. Não, é o que eu falei, é entregar a chave do município e fecha tudo, não tem jeito. Mas eu acho que eles estão muito sensíveis a isso, sabe, Aloysio? A Caixa, ela tem da própria institucional dela, né? O caráter social, a preocupação com o coletivo, com o bem comum. A gente tem, inclusive, sinalizações da Caixa agora no período de pandemia. A Caixa e outros bancos também, mas a Caixa foi que puxou isso, de flexibilizar vencimento de empréstimos naquela época de pandemia e tal. Então, assim, a gente se fia muito nesse espírito público e coletivo que a Caixa Econômica tem, sabe? Então, eu acho que, no final das contas, é o que vai acabar pesando para isso aí também.
E qual a expectativa sua e do procurador adjunto, o Marcos Alvarenga, para essa reunião de amanhã? Olha, a gente está animado, está esperançoso, conforme eu te falei, né? Amanhã ainda não vai ser a reunião definitiva, vai ser a reunião onde a área técnica vai tomar formalmente conhecimento daquilo que a área, digamos assim, política, né? O prefeito e a diretoria da Caixa, a prefeita e a deputada Clarissa, com a diretoria da Caixa, a presidência da Caixa traçaram. Então, a partir dali, a gente vai começar a buscar caminhos para tecnicamente implementar o que foi conversado lá, né? Então, certamente vai ser uma reunião prévia com a área técnica. A partir dali, a gente deve sair com algum dever de casa para apresentar alguma proposta. E aí vamos precisar sentar com a Secretaria de Fazenda, com a Secretaria de Controle, até o próprio prefeito mesmo, que vai nos passar as diretrizes. Então, assim, eu estou animado, estou esperançoso. E ontem eu mandei uma mensagem para o prefeito antes da reunião, dizendo o seguinte: primeiro, a gente tem que dar certo na mente, né? Pedir ajuda para o Papai do Céu. Dar certo na mente, na nossa consciência já deu, e vale aquela máxima, né? Bota o pé que Deus dá o chão, e vamos buscar a solução. O interesse, eu acho que o interesse é nobre, é a solvência da cidade, é a sobrevivência da cidade, é a própria solvência da economia municipal que está em jogo. E quando a gente está imbuído de bons propósitos, quando a gente mexe com o que é de todo mundo e está com o coração puro, eu acho que o Papai do Céu ajuda. Então, estou animado, vamos batalhar, e eu acho que a solução equânime vai chegar, se Deus quiser. Só para a gente entender mais e ter uma proporção talvez maior aí, quem sabe, na esperança, né, Aloysio, de que as pessoas tomem também pé dessa situação e se sensibilizem quanto ao que de fato está acontecendo. Você falou que só agora que você falou que depois é que vai ser apresentado uma proposta, pelo que se entende, então, a conversa foi preliminar no sentido de matar essa cobrança agora, mas já tem uma proposta para apresentar para cá? Você tem uma ideia de números que podem ser revelados aí para a gente? A gente não tem ainda, o Cláudio. O que a gente estima lá pela Secretaria de Fazenda é que o que a Caixa cobra, se fosse nos termos do contrato hoje, seria algo em torno de 850 milhões. Mas não é um número exato ainda. A gente assim, mais. Isso com juro, com multa, com tudo? Com tudo, né? Então, assim, a partir de amanhã é que a gente vai começar que essa, digamos assim, a solução do problema vai começar a ganhar corpo, né? A gente entender tecnicamente ali quais são as providências, a área técnica financeira da Caixa vai nos apresentar os valores, a gente vai fazer um reparo com a nossa área aqui de orçamento e fazenda. Então vai ser a partir de amanhã mesmo que a gente estima que a coisa vai ganhar um pouquinho mais de forma, no sentido de a gente conhecer valores, né, e abrir uma discussão mais concreta a respeito da forma mesmo de resolução disso. Enquanto isso, vale a liminar, a cobrança continua suspensa, né, mas a gente, no prazo de 60 dias, precisa apresentar esses valores aí, essa proposta aí, na verdade. Uma série de comentários aqui no streaming do programa. Vou fazer uma aqui do Edmundo Siqueira. Procurador, as obras do camelódromo do entorno do prédio centenário do Mercado Municipal envolvem um processo junto ao MP. A Prefeitura faltou as duas últimas audiências. Como está essa relação jurídica após a autorização de retomada das obras por desembargador? O Aloysio, mandar um abraço para o Edmundo. Ali aconteceu o seguinte: a primeira audiência, de fato, teve uma falha na intimação do município. O procurador acabou, aliás, uma falha na intimação não, o procurador acabou tendo um problema de conexão na hora de entrar na audiência virtual, e aí encerrou-se a audiência. Ele conseguiu entrar depois que a audiência tinha terminado. Logo na sequência, ele conseguiu avisar ao assessor do juiz. Então, assim, a gente justificou ali o porquê de não ter comparecido. E a segunda audiência acabou, pelo que eu vi lá, foi um engano no despacho que foi dado, porque nós fizemos uma petição pedindo ali que fosse marcada uma audiência especial para a gente poder discutir ali. Só que, em paralelo, nós tivemos uma reunião muito boa com o Ministério Público também, a respeito de uma outra ação, aliás, do recurso que está atrelado a esse processo, no qual o desembargador nos proibia de iniciar a obra sem que tivesse ali o licenciamento do bombeiro. Então, nós explicamos nessa reunião com o Ministério Público que o procedimento de licenciamento do bombeiro
você dá entrada, mas a licença em si, ela só sai no final da obra. Então, assim, a gente não tinha como apresentar aquilo ali pelo próprio procedimento de licença como é. Então, a gente expôs isso ao Ministério Público, houve a concordância do Ministério Público. Nós apresentamos o protocolo de entrada no bombeiro, ou seja, a comprovação de que aquela licença, a licença que era possível no momento, era o protocolo, a gente apresentou. E aí nós, na sequência, fizemos uma petição desistindo daquela audiência que tínhamos pedido, exatamente porque já tinha havido um entendimento prévio com o Ministério Público. Aí eu acho que, por engano, a assessoria do juiz acabou repetindo o despacho da audiência anterior, mas a segunda não foi falta, não. A segunda me parece ter sido um equívoco. Então, hoje, as obras, não há impedimento para que as obras sejam retomadas como de fato já foram. Outra pergunta aqui, da Franceline da Silva de Assis Levino. A boa notícia do 13º integral, uma ou em duas parcelas? Integral ou em duas parcelas do servidor? Ô, Aloysio, eu não tenho essa informação confirmada, mas pelo que eu ouvi falar, seriam em duas parcelas, e acho que o prefeito andou até dando alguma declaração desse sentido, mas hoje eu não tenho confirmação disso não, mas pelo que eu já ouvi de burburinho, acho que serão duas parcelas. Ô Roberto, vamos voltar ao tema aqui, só para botar participação também no streaming. Eu tenho feito matéria sobre isso, né? E para ser sincero, eu cubro isso desde lá de 2016, né? Depois cobri em 2017, a tese do Robson, que acabou tendo acolhido no TRF2, que limitava em 10%, né? O Robson Marcel Júnior, ex-procurador da Câmara. Sim. E a partir da notícia da juíza federal, da 14ª Vara Federal do Rio de Janeiro, indicando o acordo, né? Eu também voltei a esse assunto, tive que, logicamente, estudar de novo. E, para ser sincero, isso é uma coisa que me impressiona, tanto lá em 2017, porque em 2016, como virou uma discussão política, ele teve mais vitrine, envolveu mais gente. Sim. Mas quando passou a ser só técnico, em 2017 e agora, e te digo isso como jornalista, me espanta o pouco envolvimento que isso gera de leitura. Sim. E sendo um problema tão grave, a que você atribui isso? Bom, Luiz, eu acho exatamente, você tocou no ponto certo, é exatamente a discussão política. Porque assim, a política está muito ligada à paixão, né? Política não é razão, política é paixão. Então, sempre que você traz algum tema para a política, aquilo ali ganha notoriedade, ganha discussão, aí você tem torcida contra, a favor, vira fla-flu e tal. Então, me parece que as pessoas compram aquela paixão para um lado ou para o outro, né? E passam a torcer mesmo. E a partir do momento que você se apaixona, você se envolve. Quando a discussão passa a ser mais técnica, a sensação que eu tenho é que sai do holofote, e aí as pessoas acabam não tendo a percepção da importância daquilo ali. Né? Eu acho que é o que está acontecendo agora. Né? Você vê exatamente isso agora, ó, a discussão acerca da cobrança do IPTU. Isso começou a ganhar eco quando foi levado para a Câmara, para o plenário. Então, assim, a partir dali, houve a politização daquela cobrança ali, e as pessoas entenderam, se apaixonaram e começaram. Né? Então, ali aquilo se aflorou. Então, eu atribuo a isso. Eu atribuo que é a paixão mesmo. Quando você politiza um assunto, você tende a despertar paixão, despertando paixão, você se envolve. Então, eu acho que foi isso que aconteceu. Como agora a discussão está mais na seara técnica, parece que as pessoas ainda não conseguiram se atentar para a importância disso. Eu digo a você que é o problema que a gente tem hoje, né? A gente tem uma série infindável de problemas na coisa pública aí, mas hoje o problema é essa sessão que precisa ser equacionada. Então eu atribuo isso, a ausência de paixão que às vezes a coisa técnica acaba não despertando essa paixão das pessoas. Com a sua permissão, vou além, Roberto. Eu acho que e não é o problema do governo, é o problema da cidade. Sim. Né? Independe do governo, aliás. O governo, logicamente, pode melhorar ou piorar o problema, mas eu acho que depois da pandemia, porque, logicamente, a questão de saúde pública envolve vida e morte, abrimos aqui esse programa Noticiando Mortes de Covid, né? Internação UTI das pessoas. Depois da Covid é o nosso principal problema, não vejo outro problema mais premente para a cidade.
Não, sem dúvida, é aquilo que eu te falei. Se o valor que a gente estima estiver correto, você imagina, nós temos aí um orçamento previsto para esse ano de 1.700 bilhão e alguma coisa. Então, se for de 150 milhões, nós estamos falando aí de mais da metade do orçamento. Então, assim, isso gera consequências catastróficas. Isso não é colocar terrorismo, não é lançar terrorismo para as pessoas, não é querer trazer desgraça, mas é fato, né? Como é que você pega metade do seu orçamento e direciona para uma determinada despesa só, sabendo que o poder público precisa pagar salário de servidor, precisa prestar serviço, paga luz, paga água, tem assistência de saúde, tem educação, enfim. Então, é o que eu falei, é o problema do momento. E a gente o governo está atento a isso, toda a sensibilidade do prefeito nesse assunto. O prefeito está em Brasília hoje ainda, passou essa semana toda fora, trabalhando em outras coisas, mas principalmente nisso. Então, assim, conforme eu te falei, é o problema, e a gente precisa equacionar essa situação. Bruno Nogueira, quer falar dessa pesquisa nova aí, do Poder Data? Rapaz, viu aí? Vi. Tá aí, saiu agora, né? Agora há pouco também se revelou aí alguns números da pesquisa no Rio, né? Estado do Rio, com Mourão no cenário, sendo o primeiro aí. E agora o Poder Data, que é uma entidade também que pesquisa, uma instituição, um site também que pesquisa, né? E ele pesquisa a cada 15 dias, mantém essa frequência aí, e a realizada entre 16 e 18 de agosto de 2021 para o governo do Bolsonaro e também a rejeição dele aqui, mostra que o governo atravessa o seu momento mais complicado, de maior reprovação. Hoje chega a 64% que reprovam a gestão palaciana. Uma alta de 6 pontos percentuais em comparação a 2 semanas antes, que faz de 15 dias, né? Enquanto que outros 31% aprovam o governo e 5% não sabem como responder. Você vai lembrar que o Poder Data é um instituto de pesquisa do Poder 360, o site, né? Do site. É como tem o Folha de São Paulo e o Instituto de Pesquisa é Datafolha, né? Então, é um instituto ligado a um veículo de comunicação. Uhum. E o Poder 360 sempre falo isso, chegou recentemente, reputo eu como jornalista, como leitor de jornalismo profissional, é um dos melhores sites hoje do Brasil, né? Do Brasil, muita credibilidade. É bancado pelo setor financeiro, mas consegue ter uma linha editorial independente, né? É muito bom. E o meu Bolsonaro é terrível, né? Quer dizer, a gente sempre acha que tá ruim e a pesquisa seguinte revela que tá um pouco pior. Realmente, não é do nada, né? Muita decisão desacertada, né? Aposta em tanque, parecia carro fumacê, né? Em Brasília. Você acha que investidor... Estamos falando aqui da questão da Caixa. A Caixa faz investimentos. Você acha que algum investidor vai investir internacional num país que tem tanque desfilando na capital da República? Algum grande investidor internacional? De forma nenhuma. Não vai. Não é. É isso aí. Vamos ver até onde vai isso. Você quer comentar? Política não é muito sua praia, mas você quer comentar essa pesquisa, Roberto? Não, Aloysio, o que você está falando, política não é muito a minha praia, mas o que eu vejo, assim, como cidadão, me preocupa muito, primeiro, essa polarização que a gente está vendo existir, né, atualmente, e assim, tende a piorar quando a eleição chegar mais perto. E do ponto de vista econômico também me preocupa exatamente isso que você falou, enquanto não existe um ambiente estável do ponto de vista político, me parece que a economia patina. Então, assim, a gente vê essa instabilidade política aí, não digo se está certo, se está errado, não é isso, eu digo da instabilidade em si, né? Instabilidade política institucional,
isso acaba trazendo investimentos. Você falou muito bem como que o investidor internacional vai aportar dinheiro aqui, ou até mesmo o investidor nacional, o cara que às vezes pensa em abrir um negócio, em ampliar o seu negócio, e assim, quem é empreendedor, ele vive na expectativa, vive na esperança de que a coisa vai encaminhar. Se o cara está num cenário em que a perspectiva dele não é boa, o cara não vai investir, e isso é do micro ao macro, né? Então, eu acho que o que me preocupa é isso, a nível econômico, essa instabilidade, eu acho que é ruim demais. Bom, 9h05, e a gente vai já extrapolando aqui o tempo, Roberto, te agradecer muito aí pela participação, bem esclarecedora. Acredito que, né, a missão do programa é levar informação para que as pessoas possam formar opinião baseada na realidade. Você começou até falando sobre isso, né? De fato no que está acontecendo de verdade. Então, a gente quer agradecer muito a você por contribuir para isso. Muito obrigado pela participação aqui, que você tenha um bom dia e, claro, evidentemente torcendo por você, nós estamos torcendo aí por Campos, né, nessa reunião amanhã e outras que virão aí a seguir, e sempre contando com a sua informação, é claro, evidente. Muito obrigado. Bom, Cláudio, eu que agradeço aí o convite, conforme eu te falei, me sinto muito honrado aí pelo convite, por estar participando. Espero ter contribuído com alguma coisa aí, a gente está lá à disposição no que for preciso. Estamos assim imbuídos de boa vontade, no entendimento de buscar um caminho aí que seja o mais adequado para as soluções desse momento. Tratamos aqui temas espinhosos que, né, a gente não gostaria de tratar, mas que são necessários. Enfim, espero ter esclarecido bastante aí, sigo à disposição. Mais uma vez, parabenizar pelo programa, parabenizar vocês pelo trabalho, pela educação, pela polidez com a qual me trataram aqui, não podia ser diferente, né? E dizer que a gente está à disposição. Obrigado e saúde para todos nós. Tá certo. A Luísa, você também, o nosso agradecimento, né? Pois não, desculpa. Agradecer ao Roberto, acho que foi muito didática a entrevista dele aqui hoje, né? São três coisas, como ele falou, espinhosas, né? Código Tributário, IPTU e, sobretudo, esse acordo com a Caixa aí, para que não tenhamos esse quadro, como ele falou aí, 850 milhões, né? É uma coisa impagável, significaria a insolvência financeira de Campos, né? Se fosse uma empresa falir, mas não é uma empresa, não pode fechar, né? Não pode falir. E agradecer demais a entrevista dele e anunciar que amanhã a gente vai estar entrevistando um nome nacional, né? A ex-senadora, ex-ministra, candidata 3 vezes à presidência da República, Marina Silva. Amanhã aqui no Folha no Ar. Se Deus quiser, a partir das 7 da manhã, conversaremos então amanhã com a Marina Silva, como você disse aí, né, com esse currículo aí na política. E a partir das 7, então, estaremos aqui ao vivo também com o nosso streaming no Face, no YouTube, no Instagram, para você acompanhar mais uma entrevista, mais um programa Folha no Ar, amanhã com a Marina Silva. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015.